Papado de Avignon e o Grande Cisma do Ocidente. Esse é um tema um pouco menos conhecido. A maior parte das pessoas sabe que o poder da Igreja Católica durante a Idade Média foi crescendo cada vez mais. E já que o papado tinha um poder extremamente importante e que vai se expandindo no decorrer dos anos, é de se imaginar que os grandes monarcas tivessem os seus olhos para cima da tentativa de controlar esse poder religioso. A igreja não tinha em si um exército da igreja, mas já tinha demonstrado durante as cruzadas o grande poder de organização militar que eles tinham. As cruzadas contaram com milhares, se não milhões de pessoas participando no total de todas as cruzadas, demonstrando que sim, era possível que a igreja controlasse exércitos. Apesar disso, em 1309, ocorreu do rei francês Felipe o Belo conseguir, de alguma forma, entre aspas, levar o Papa Clemente V para a França, para que ele pudesse estar morando em Avignon. Esse levar, entre aspas, é porque isso não foi algo muito simples. Basicamente, a França invade a sede da igreja em Roma e leva meio que à força o Papa, e a partir de então estabelece um papado em Avignon, para que o poder da igreja católica de alguma forma tivesse controlado pelos reis franceses dali por diante. A gente tem um período de vários papas, um período de praticamente 70 anos, chamado de Papado de Avignon, onde a sede da Igreja Católica não vai ser Roma, mas sim essa cidade de Avignon, na França. Isso vai funcionar por algum tempo, esse papado vai ter algumas características específicas de ligação à monarquia francesa, mas talvez mais interessante do que o próprio papado de Avignon em si, seja o que acontece depois. Por volta de 1376, o então Papa Gregório XI, que viveu em Avignon, que era a sede da igreja na época, vai começar uma série de tentativas de retornar a sede da igreja para Roma e, portanto, do desligamento do poder francês. Acontece que quando ele vai, então, se mudar para Roma, uma vez que ele consiga sair de Avignon e voltar para Roma, pouco tempo depois ele morre. A morte de um papa ela é sucedida por um momento chamado conclave, onde os cardeais da igreja se reúnem para a eleição de um novo papa. Acontece que aqui, em 1377, 1378, ocorreu que tanto os cardeais se reuniram em Roma para a eleição de um novo papa, como os cardeais que estavam em Avignon se reuniram em Avignon para a escolha de um novo papa. 2 papas foram eleitos. Em Roma, tivemos a eleição de Urbano VI e em Avignon de Clemente VII. Esses 2 papas, cada um deles se declara o verdadeiro papa, líder da Igreja Católica, e, para piorar um pouco mais a situação, vários reinos diferentes juram fidelidade a um ou a outro papa. É claro, a França jura fidelidade ao Papa de Avignon, e a gente tem outros reinos jurando fidelidade, separando basicamente a Europa ao meio. Metade dos reinos juram fidelidade a um papa, metade dos reinos juram fidelidade ao outro. Cada papa declara o seu rival como antipapa, como alguém que era contrário à igreja, como alguém que estava a serviço do demônio, não a serviço de Deus. E no final das contas, como a gente vai ver mais para frente, se você for pegar uma lista hoje, atual, oficial, de papas, você vai encontrar como antipapa Clemente VII, o papado de Avignon, ele é considerado antipapa. Por quê? Porque a linhagem de Roma acabou vencendo. Mas muito provavelmente, se a linhagem de Avignon tivesse vencido, os papas de Roma seriam considerados antipapas. Essa situação vai seguir por anos a fio, até que em 1409 os cardeais de ambos os lados, tanto de Avignon como de Roma, vão ficar muito preocupados com esses anos que se seguem de divisão do papado, a Igreja Católica dividida ao meio, guerras entre reinos, para ver qual dos 2 papas vai estar vencendo. O número de heresias nessa época vai crescer gigantescamente. Muitos grupos acabam se opondo ao poder da Igreja Católica, percebendo que aquilo estava muito mais ligado a um poder político do que especificamente a uma ideia religiosa. E nessa tentativa de conseguir reverter a situação, de conseguir unir novamente os 2 lados da igreja, em 1409, na cidade de Pisa, eles resolvem eleger um terceiro papa, tirando o poder dos outros 2 papas, de Roma e de Avignon,
para que então a coisa pudesse estar unificada novamente. E nesse momento a gente tem a eleição de Alexandre V em Pisa. Acontece que nessa época, em Roma nós tínhamos o Gregório XII e em Avignon nós tínhamos o Benedito XIII, e nenhum dos dois acaba aceitando esse novo Papa que tinha surgido em Pisa. Então, ao invés de resolver o problema tinha só piorado ainda mais. A gente acaba tendo ao mesmo tempo 3 papas: o Papa de Pisa, o Papa de Avignon e o Papa de Roma. Essa situação vai acontecer até um evento chamado Concílio de Constança, onde você vai conseguir ter uma reunificação desses 3 em um papado só. Acaba o papado de Roma vencendo e a igreja volta a ter a sua sede oficial em Roma. Mas durante aí algumas décadas a gente teve uma igreja dividida entre 2 papas ao mesmo tempo. Quando Roma vence, todos os outros papas acabam recebendo o título de antipapa. E aí a linhagem oficial dos papas da Igreja Católica continua se mantendo ininterrupta do começo ao fim, uma vez que os outros foram declarados antipapas.